Oi, pessoal, bom dia, todos tranquilos, todos bem? Meu nome é Sandro Costa e nessa aula agora nós vamos dar um exemplo de como você usa a derivada para achar máximos e mínimos de funções. E na prática isso tem muita aplicação, né? Às vezes você tem uma função lucro e quer achar o máximo para você maximizar o seu lucro, ou então você tem uma função custo e você quer minimizar os seus custos. E na prática, quem acha máximos e mínimos é a derivada. Então, vamos dar um exemplo 1 e mostrar como que a derivada faz isso. Vamos começar lendo o enunciado do problema, né? Então, calcule e classifique os pontos críticos da função. Bom, primeiro, o que são pontos críticos, né? Eu já expliquei. Pontos críticos são pontos onde a primeira derivada é zero. E quando eu falo classificar, eu quero que você fale que tipo de ponto que ele é. E nós já vimos também que nós temos três tipos de pontos críticos: máximo local, mínimo local ou inflexão horizontal. A inflexão horizontal é mais raro, a maioria é máximo local, mínimo local. Tá, então vamos calcular isso daí. Então, pontos críticos são pontos onde a primeira derivada é zero. Então, como é que eu começo o problema? A primeira coisa que eu tenho que fazer é derivar a minha função. Então, a minha função está aqui. O primeiro passo é eu derivar essa função. Então, a função está aqui, vamos derivar, né? Qual que é a derivada de x à terceira? 3x ao quadrado, né? Dá o tombo no expoente e tira 1. Então, aqui, olha, 3x ao quadrado menos. Qual que é a derivada de 15x ao quadrado? Dá o tombo no expoente e tira 1. Vai ficar 30x, né? Mais a derivada de 63x é 63. E a derivada de uma constante é zero. Ficaria menos zero. Nesse caso, não precisa escrever. Então, essa daqui é a minha primeira derivada. Então, agora, vamos calcular o ponto crítico, né? Então, pontos críticos. Ué, o que são pontos críticos? São pontos onde a minha primeira derivada é igual a zero. Então, a minha primeira derivada é igual a zero. Ué, mas a primeira derivada não é essa função aqui, 3x² menos 30x mais 63? Ué, então eu vou pegar o 3x² menos 30x mais 63 e igualar a zero. Olha só, caiu na fórmula de uma equação do segundo grau, né? Fórmula de Bhaskara para resolver. Agora, olha bem, reparem que todo coeficiente da equação ele é múltiplo de 3. Então, eu vou dividir todo mundo por 3 para facilitar minhas contas. Então, aqui, olha, eu vou dividir todo mundo por 3. Vai ficar x² menos 10x, né?
mais 21 igual a zero. Então, para achar os meus pontos críticos, eu tenho que resolver essa equação do segundo grau aqui. A primeira coisa é calcular o valor do delta, né? O delta é b ao quadrado menos 4ac, né? Então, o delta vai ficar igual o b. O b é o coeficiente do x. No nosso caso, o b vale menos 10. Menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale 21, né? Então, delta vai ficar igual. Menos 10 elevado ao quadrado. Número negativo elevado ao quadrado fica positivo, vai ficar 100. Menos 4 vezes 21 são 84. E daqui eu tiro que o delta é 16, né? Agora, para calcular as raízes, vamos usar a fórmula de Bhaskara. Então, x igual mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Menos o meu b vale menos 10. Mais ou menos a raiz do delta, que é 16, acabamos de calcular. Sobre 2 vezes o a, que vale 1. Menos com menos é mais, né? A raiz de 16 é 4. 2 vezes 1 no denominador é 2. A primeira raiz você adiciona, tá certo? 10 mais 4 são 14. 14 dividido por 2 dá 7. E a outra raiz, 10 menos 4 dá 6, né? E 6 dividido por 2 dá 3.
Bom, então, nós queremos calcular e classificar os pontos críticos. Olha só, pontos críticos são pontos onde a primeira derivada é zero. Então, eu calculei a primeira derivada e igualei essa derivada a zero. E eu achei 2 pontos críticos. Eu tenho um problema de restrição de quadro, que o meu quadro é pequenininho, e nesse espaço que sobrou aqui não dá para classificar os pontos críticos. Então, eu vou parar essa aula por aqui e no próximo vídeo eu vou mostrar como que se classifica esses 2 pontos críticos, o 7 e o 3, que nós acabamos de calcular, tá certo? Então, por essa aula é só. E nos vemos no próximo vídeo, quando eu vou ensinar como que se classifica esses pontos críticos que a gente acabou de achar. Tudo bem? Então, grande abraço, turma, e tudo de bom.